Agora sim estou no ar! Olá, galera, aqui é Débora Delta, estamos começando mais um Galharufa, sua dose semanal de cultura e entretenimento. Estávamos aqui com o microfone desligado, mas agora estamos no ar. Mas né, que Jorge? cato, isso é cato? Quem foi a figura, o ser humano que me desligou esse microfone? Sabe quem é o maledito que tem essa mania? É o Renan. Oh, meu Todo Deus. microfone que ele para de falar, ele desliga. Maravilhoso. Obrigada, viu, Renan? Bom, gente, começando mais um Galharufa aqui. Como sempre, né? Com o nosso querido Jorge Paulo, mais conhecido como JP. JP, por favor. E para os íntimos, JP. Sou uma Tudo bom, internacional. Maravilha. E aí, tudo bem? Estamos hoje aqui com a nossa convidada, Natália. Tudo bom, Natália? Tudo bom. Para falar aqui sobre a peça Abigail Williams, ou De Onde Surge o Ódio, certo? Certo. Então vamos conversar um pouquinho. Como vocês já sabem, no nosso programa daremos dicas de espetáculos teatrais, danças, exposições, enfim, todo o circuito cultural paulistano. E além disso, também traremos entrevistas com atores, produtores e diretores que estão em cartaz, como é o caso aqui da Natália. O Daniel falou que talvez vai chegar também o Daniel Arellano, que é outro ator também da peça, que foi por ele que eu fiz o contato. Vamos esperar, vamos ver se ele consegue vir aí também para participar aqui do Galharufa, nem se seja só o finalzinho também. Ele tem até às 7h30 pra bater na porta. Tem até 7h30, Dani, se estiver ouvindo aí. Bom, gente, antes de começar a entrevista com a Natália, eu vou falar um pouquinho sobre a peça, sobre o espetáculo, sobre a companhia. A companhia Ato Reverso discute a recente crise ideológica. Qualquer coisinha que tiver errada aqui, depois você me corrige, tá, Natália? Pode deixar. Bom, a companhia Ato Reverso discute a recente crise ideológica brasileira e a bipolarização do pensamento político em Abigail Williams, ou De Onde Surge o Ódio, de Vinícius Garcia Pires, livremente inspirado na peça As Bruxas de Salem, do norte-americano Arthur Miller. O espetáculo segue em cartaz até o dia 16 de abril, com sessões aos sábados às 20 horas e aos domingos às 19 horas no Tendal da Lapa. Com direção de Natália Bonilha, a montagem narra a transformação de Abigail Williams, que foi impossibilitada de viver um amor e de se desenvolver plenamente como um ser humano pelas rígidas regras de convivência do pequeno povoado protestante onde vive. Oprimida pelo desmedido fundamentalismo religioso, a jovem decide ascender ao poder por meio de uma caça às bruxas na cidade SS, uma abreviação de Salem, São Paulo, já que juntaram as duas obras aí, né? Foi uma adaptação. Ao invés de combater o sistema, ela usa essa estrutura moralista para o próprio benefício. A encenação discute as seguintes questões: qual a origem do ódio? Como se propaga o ódio coletivo? Quem são as bruxas nos dias de hoje? Como os discursos de ódio são disseminados no cotidiano e como a sociedade permite o extermínio de parte da população. Todos os atores da trupe, todas as atrizes da trupe se revezam no papel da protagonista. A ideia é justamente criar uma reflexão sobre o lugar do feminino na sociedade. O elenco é formado pelos atores Bárbara Lins, Daniel Arellano, Luana Gregory, Lucas Oramian, obrigada. Natália Bonilla e Paulo Salvetti. Bonilha. E Paulo Salvetti. E pelos músicos Eduardo Florenci e Ana Clara Travassos, que interpretam a trilha sonora ao vivo com violoncelo, violão e percussão. Muito legal. É bem bacana, né? Muito legal. Bom, como eu já disse aqui, mas vou repetir para vocês, eles estão no Espaço Cultural Tendal da Lapa, que fica na rua Guaicurus, número 1100. Na verdade, é com a Guaicurus, com a Constança também, que é onde fica o estacionamento, né? Exato. A Constança no número 72, na Água Branca, Zona Oeste. Classificação 14 anos e a entrada é gratuita, é isso mesmo, Natália? Isso, gratuita. Bacana. Nossa, não tem desculpa pra não ir, Não né? tem desculpa pra não ir, gente. Imagina, um tema tão atual quanto isso, ainda mais a questão do feminino, né? Enfim, todas essas outras questões também em relação à política, governo, tudo que a gente anda vivendo atualmente. E ainda no espaço super bacana que era o Tendal da Lapa, a gente estava inclusive falando sobre isso aqui nos bastidores, da importância desse espaço, dessa, né, revitalização do espaço. Sim. Também, né, Natália? É um espaço público, né? É um dos equipamentos públicos da prefeitura que ainda sobrevivem aqui nessa cidade. E a gente estava justamente falando sobre esse processo de ocupação, né, dos espaços públicos por parte da população. Que eu acho que a gente tem que cada vez mais estar nesses espaços com a programação cultural. Teatro, dança, música, para a gente garantir esse nosso direito, né? Antes que ele seja tirado da gente ou que ele seja privatizado. Você acha que os espaços públicos são mal aproveitados? Mal aproveitados? Não, né? Mal aproveitados. Deixa eu falar correto. Você acha que são mal aproveitados? Eu acho que depende, assim. Eu sinto que nos últimos anos, cada vez mais a população tem ocupado mais a rua, né?
ido mais para a rua e se aproximado mais das atividades culturais da cidade, que são muitas. Mas eu ainda acho que para uma cidade da proporção de São Paulo, a galera tem que sair mais de casa, tem que ver menos televisão e ver mais coisa ao vivo, e ver teatro, e prestigiar os artistas locais, e não só os artistas que vêm de fora. E ter conhecimento, né, de toda a produção que é feita na cidade e se relacionar com isso. Porque a arte ela é feita para ser compartilhada, para se encontrar com as pessoas, né? E não para ficar num pequeno circuito, assim. Agora, eu tenho várias questões em relação aos espaços públicos, porque eu acho que tem uma questão de gestão do espaço público para ser pensada, né? E para ser melhorada, para que eles continuem existindo, como sendo públicos de fato. Então aí, corrigindo a pergunta, né, você acha que os espaços públicos qual que foi a minha pergunta? Se eles são mal aproveitados? Se eles são mal se eles têm uma má gestão, seria a pergunta mais correta. Olha, eu vou falar de um pequeno ponto de vista de uma experiência que eu tive recentemente, assim. Eu digo que a última gestão da prefeitura, ela fez uma coisa que foi fundamental, que foi passar as casas de cultura para a Secretaria Municipal de Cultura, a gestão das casas. Por quê? Porque as nossas casas de culturas da cidade, elas ficaram muitos anos sendo geridas pelas subprefeituras e não pela secretaria. E as subprefeituras não necessariamente tinham um pensamento de curadoria e programação para esses espaços. Então, aconteceu que, assim, a gente ficou alguns bons anos na cidade com esses espaços sendo subaproveitados de fato. Na última gestão, foi um processo longo, burocrático, como as coisas públicas são, para a transferência desses equipamentos para a Secretaria Municipal de Cultura. Com essa transferência, a gente conseguiu ampliar o Circuito Municipal de Cultura, as oficinas culturais. Eu mesma, ano passado, fui contratada como oficineira por conta de um edital que abriu, e as casas passaram a ter mais atividade. Porém, o que a gente vive hoje é que novamente mudou a gestão e novamente tem outras questões que estão atravessando as políticas públicas culturais na cidade. A principal delas é o congelamento de quase metade da verba da cultura. Teve até uma manifestação agora, Teve uma manifestação também a favor do descongelamento dessa verba. Porque metade da verba está congelada, e com metade da verba congelada não há milagre que se faça. Não há artista que se contrate, não há educador que se contrate para fazer oficinas. A gente pensa, já é tão difícil trabalhar desta maneira, né? Mesmo com esses benefícios que a gente conquistou da gestão passada, claro. Ainda assim tem tanta dificuldade, gente. Imagina o congelamento de metade da verba. Não, a nossa companhia mesmo existe há 5 anos e essa peça a gente ficou 1 ano e meio ensaiando sem nenhum recurso. A gente tentou vários editais e os recursos que a gente conseguiu foi através de uma campanha de financiamento coletivo pela internet. Todo final do espetáculo a gente agradece a todos os benfeitores que colaboraram para a produção do espetáculo, né? E, de fato, a gente está fazendo porque a gente acredita demais no nosso trabalho e porque somos artistas, independente de não termos essa verba. Mas, se a situação já é precária, ela tende a ficar mais, se a gente não batalhar por isso. Então, a gente, enquanto grupo, pensa mesmo na importância de estar lá no Tendal hoje, nesse momento, assim, que a cidade está passando. E a gente sempre fala isso no final do espetáculo. Então, convidamos mesmo para que as pessoas possam ir para conhecer o espaço, para conhecer o trabalho da companhia e para estar mais presente, né? Sem dúvida. No Tendal da Lapa e em outras casas, enfim. Bacana, Natália. Bom, eu já falei aqui um pouquinho para os nossos ouvintes o mote do espetáculo, mas nos conta um pouquinho mais assim, sobre o texto, sobre a montagem. Você que também assina a direção, né? Sim. Bom... A peça ela é inspirada nas Bruxas de Salem, do Arthur Miller, de fato. A gente começou esse processo de pesquisa no final de 2014, quando teve as eleições presidenciais. E foi quando a gente começou a notar, na nossa sociedade, como estava se repercutindo publicamente um discurso de ódio por conta da bipolarização que, naquele momento, a gente viu muito forte entre os eleitores de um partido ou de outro, né, que era o Aécio e a Dilma. E a gente percebeu que não era simplesmente uma bipolarização política, mas era também um discurso de ódio que foi aflorado e contaminado pelos meios virtuais, Facebook, Twitter, e que começou a estar na boca do povo no dia a dia na rua.
Então, uma pessoa saía de vermelho na rua, era xingada. Ou uma pessoa estava com a blusa do Brasil, também era hostilizada. Enfim, como as pessoas começaram a se hostilizar e a se tornarem agressivas umas com as outras, assim, né? E aí, vendo isso, que a gente acredita que só foi se aflorando nos últimos anos, principalmente no processo da crise política do Brasil do ano passado, processo de impeachment, e atualmente com todas as questões que a gente tem vivido também, todas as reformas que o atual governo está propondo, que esse tema foi cada vez mais ficando urgente e necessário de ser falado, né? Até que ponto a gente responde com discurso de ódio, com agressividade e com ações que, seja no meio virtual, ou seja no dia a dia, na rua, de madrugada, ou mesmo em praça pública, né, as pessoas vão continuar se matando por diferenças ideológicas políticas ou diferenças étnicas, sociais, né, diferentes tipos de preconceitos que foram se aflorando, né, diferentes tipos de machismo ou de homofobia, né, xenofobia, todos os tipos e modos possíveis de um discurso de ódio se aflorar e se propagar. Aí, quando a gente foi vendo isso tudo, a gente pensou que o texto do Arthur Miller e das Bruxas de Salem poderia ser atualizado e que a gente poderia lançar uma pergunta, né? Que é, quem são as bruxas que a gente caça hoje? Porque se naquele contexto 39 mulheres foram mortas por conta de uma falsa acusação e por conta de uma cidade inteira ter permitido, né? Porque naquele momento o fundamentalismo cegava as pessoas a tal ponto que elas acreditavam que, de fato, o demônio estava ali e que, de fato, o demônio tinha que ser eliminado. A gente ficou pensando como que este fundamentalismo se transpõe para os dias de hoje, né? E não só, tanto do ponto de vista religioso, como em outras esferas da nossa sociedade, né? O que é ser fundamentalista? E quando que a gente tem um discurso fundamentalista, que é aquele discurso que se fecha para o outro, que se fecha para o diálogo, ou que se fecha para a possibilidade de entender um ponto de vista diferente daquele que você acredita. E aí a gente começou a pensar sobre essas questões, assim. É assim que surge o preconceito, inclusive, né? A incapacidade de ouvir o outro também, né? A gente não está acostumado a ouvir também. Sim. Então é complicado, porque entra a questão da representatividade, lugar de fala, enfim, tem outras milhares de questões também, mas Exato. eu acho esse tema atualíssimo, assim, ainda mais na questão política, como você disse que a gente vive hoje. E, gente, vão assistir, né? E no dia a dia. Mesmo, gratuito ainda, falando Sim. sobre isso. Temos super Com atual. esse paralelo com a peça do texto do Arthur Miller, que também é sensacional, assim. Parabéns mesmo pela iniciativa e pela criatividade de, enfim, juntar e fundir essas duas questões, assim. Sim. Legal. Isso só me faz ter uma certeza que eu sempre tive na minha vida. Não importa que hoje nós somos homo sapiens sapiens, que significa que somos inteligentes. Não, a gente não evoluiu até hoje. A gente só mudou a forma de brigar, mas desde os... Não, pega Grécia Antiga, tudo, um olhava pro outro, era guerra por qualquer coisa. E a gente continua na mesma, a gente não, eu acho que porque o ser humano não evoluiu em nada. Essa questão de ódio, né? De ódio, assim. hoje tá pior. Acho que teve uma apaziguada. Mas, hoje qualquer coisa, que nem ela falou, você saía com a camisa vermelha, você era xingado. Você sai com a camisa do Brasil, você é xingado. Você fala que você é de um partido tal, você é xingado. Qualquer coisa você é xingado hoje. Então eu acho que a gente não, o ser humano não evoluiu, eu acho. A gente continua ainda... Mudou a tecnologia, mudou tudo, mas o comportamento, a essência do ser humano continua a mesma. É que eu acho que a gente precisa falar sobre a agressividade. Porque a agressividade é uma coisa que se transforma e que toma novos corpos, assim. Ela vai criando outro corpo, vai criando outro jeito. Nem vírus da gripe, você cria uma vacina, ela muda. Vai continuar, se perpetua, né? A história da humanidade é a história de barbárie, é a história de invasão, é a história de morte, é a história de colonização. A gente vê isso em ciclos históricos, né? E a gente vê isso no dia a dia, quando a gente pega ônibus, quando a gente está no trânsito, né? A agressividade latente que vai cada vez mais acabando com a gente mesmo, né? A gente vai se destruindo uns aos outros, a gente vai permitindo que isso aconteça. E eu acho que a gente tem que parar para pensar sobre isso, tanto na esfera privada, né, pessoal, como também estrutural, né? Em relação a como
a gente se organiza enquanto sociedade, enquanto cidade, né? Enquanto país. E quanto mais a gente discute, questiona, acho que tudo que é questionado, que vem à tona, né? Mesmo por, às vezes, por motivos, no caso, não tão bacanas, não tão positivos, mas tudo que é discutido, acho que é transformado, como você disse. Enquanto a gente colocar ali a sujeira para baixo do tapete, né? É difícil de tentar fazer essa, enfim, transformação e essa... Acho que até esse... Como eu poderia falar? Acho que uma evolução mesmo, né? Um processo de evolução, de tentar, pelo menos, o mínimo, né? Apesar às vezes a gente parecer ainda aquele homo sapiens lá. Não, o mundo foi construído na violência. Sim. Não, o mundo foi... tá tão enraizado esse negócio da violência, das guerras, que, você pega a maioria dos filmes de outros planetas, é tudo guerra também. Não tem um filme que, é uma paz, a galera vem aqui pra fazer... Não, é tudo guerra. Isso que você falou é super importante, porque se tem uma coisa que a gente precisa começar a pensar é no conteúdo das coisas que são veiculadas e que a gente assiste diariamente. Esses programas, novelas, essas notícias, né? Programas de notícias absurdas, sensacionalistas. Ou nesses filmes. Todos os filmes é isso, assim, filme que vende e filme que muitas vezes pra gente é até divertido ver, né? A gente dá risada. Mas o quanto que a gente não tá se acostumando a ver a violência ser reproduzida, ou ver situações de machismo serem reproduzidas, ou qualquer outro tipo de situação de exclusão. Isso vai se naturalizando, né? E a gente começa a achar normal que a maioria da produção cultural, ainda mais na cultura de massa, reproduza esse tipo de discurso. E acho que é isso que a gente tem que questionar. Começa a ficar uma banalização mesmo, né, de tudo. Eu estava até escrevendo um texto esses dias sobre gordofobia. E é uma coisa que realmente entra nessa questão de ficar... É natural você, sei lá, zombar de um gordo ou excluir um gordo, uma gorda, por uma questão simplesmente corporal. Isso não significa que ele tem menos saúde, menos disposição do que uma pessoa magra. Enfim, eu estava discutindo tudo isso. Eu falei, às vezes é uma coisa tão pequena, assim, né? Na sociedade que já está tão enraizado e que a gente não percebe o quanto a gente está excluindo, o quanto a gente está, enfim, ferindo o outro. Também é uma agressão, né? A exclusão também é uma forma de agressão. Sim. Então, acho que são pequenos detalhes, desde um contexto social um pouco maior, até aquele amigo ali que você convive no dia a dia, sabe? Que às vezes você dá aquela farpinha ali, você também está excluindo, também está sendo agressivo. Acho que a agressividade é uma questão muito ampla, assim, muito bacana vocês estarem trazendo isso para o palco, estarem discutindo, refletindo. Legal, Natália, muito bacana. Vamos mudar o mundo. Né? A arte tem que ser transformadora, né, gente? A arte serve para isso. Para pelo menos mudar a forma. Talvez às vezes tá muita pretensão mudar a forma de pensar das pessoas, mas pelo menos gerar isso, a discussão, a reflexão. Eu acho que serve para deslocar o ponto de vista. Ou deslocar, ou propor algo que não está sendo visto, algo que às vezes está obscurecido no mundo, assim, né? Dar luz para pontos de vista que precisam ser vistos, né? Não sei se transformar, porque transformar é um desejo, mas aí depende de quem vai receber a coisa, né? Exatamente. Eu não sei o que se passa com cada ser humano que assiste a peça, né? Na cabeça dele. A fruição diz respeito a ele, mas pelo menos propor um deslocamento mesmo, né? De olhar e de percepção das coisas. Ou propor uma percepção que é nossa, pelo menos enquanto grupo, enquanto artista. Qual que é a nossa percepção disso que a gente vê? Mas se as pessoas saem da peça já abertas para esse diálogo, já deve ser gratificante, né? Pelo menos assim, o recado foi dado, a sementinha foi lá plantada. Agora vamos esperar ver se vai germinar e virar uma árvore frutífera. Nossa, como você tá poeta hoje, Jorge. Sensacional. Estou nas minhas analogias. Quero que vá ver minha peça, então, pra ver se você planta uma árvore depois. Não, depois de ver a peça, não vou plantar uma árvore, eu vou montar um parque. Sensacional. Natália, falando já nessas questões, como você também tá assinando a direção, você tentou trazer essa direção, assim, mais ou menos para qual sentido? A partir dessa discussão e dessa análise, você também fez parte do processo da escrita, da adaptação, ou não? Pergunta difícil. Coloquei ela aqui na sinuca. Você acha que é fácil? Como é o espetáculo? Como é que foi? Né? Que é galharufa, pô. Não, sim. Eu tenho essa mania de começar as frases com não. É muito louco. Não, sim. Não, normal. Sim. É assim mesmo. Bom, o nosso processo de criação é um processo muito colaborativo, né? Então, isso significa que todo mundo que está envolvido na criação da peça
seja como atriz, ator, iluminador, diretora musical, todo mundo, todos os profissionais, assim. Até tenho medo de elencar e faltar alguém. São pessoas que estão abertas ao diálogo e a entender qual é o ponto de vista de toda a equipe. Então, embora a gente tenha funções determinadas, a gente tenta, no nosso próprio modo de fazer, né, teatro, ter o diálogo como uma base, assim, o diálogo e tentar entender a percepção de todo mundo sobre, para que ninguém se sinta excluído ou silenciado. Então, a gente tenta ao máximo deliberar as coisas juntos, assim. Isso tem dado muito certo. Eu acho que principalmente mais porque a gente fala demais, eu acho que a gente se ouve muito, né? É uma coisa que a gente tem trabalhado muito, é a escuta entre nós mesmos, assim. Então, assim, eu dirijo a peça e eu atuo, mas eu, assim como outras pessoas do elenco, também trabalhamos com a dramaturgia e pensamos junto com o dramaturgo o processo de adaptação da peça. Então, toda a ideia de como adaptar, assim, eu levava as propostas iniciais e aí isso era debatido em grupo com o dramaturgo e com o resto do elenco. E aí a gente ia definindo juntos e criando juntos, assim. Então, eu acho que como diretora, eu proponho um grande esqueleto, sabe? Mas para rechear esse esqueleto com carne, pele, músculo, aí tem os outros profissionais que estão trabalhando junto. E aí a gente vai criando junto essa pessoinha que é a nossa Abigail, assim. Bacana, bacana. Então, acho que é por aí um pouco. E também, assim, tentei ao máximo trabalhar a minha intuição e a minha percepção como atriz também, né? Quando eu ia entrar em cena como atriz, o que eu sentia que faltava? E é muito legal, é uma coisa muito difícil de ser feita. Inclusive isso, como é estar, né, num papel de direção e atuação ao mesmo tempo. É muito difícil. Eu acho que, assim, é uma situação de vulnerabilidade o tempo todo. Não é uma situação de certeza e segurança, pelo contrário, é uma situação de dúvida. Mas eu sempre tento fazer com que as dúvidas possam me mover e fomentar o processo, mais do que me impossibilitar, né? Mas eu acho que dessa forma que você falou que estava fazendo, que, né, foi ser a diretora, mas cada um poderia dar opinião, então eu acho que quando tá em cena, os outros estão observando também, né? Sim. Então aí um pode dar um toque e falar, não, pô, claro. faz assim, faz assim. Não, e a gente super faz isso, assim. A gente trabalha assim mesmo. Acho que às vezes quem olha de fora acha uma loucura. Eu não acho que qualquer pessoa conseguiria trabalhar assim. Se adaptar a esse... Porque é muito tempo. Só de estar dirigindo e atuando já é loucura, né? Você já fala, meu, como? Mas eu acho tão mais rico esse tipo de processo, assim. Eu acho que dá pra se sentir a diferença em cena depois, de participar de todas essas etapas. E da questão de ser um processo colaborativo mesmo, né? Sim. É muito mais bacana. Acho que como resultado final, assim, se alcança uma outra coisa do que você chegar já, o texto tá pronto, a produção tá toda pronta, chega lá e só faz. Sabe? O que eu sinto e o que pra mim é super importante como artista e como educadora também, né, quando eu dou aula, é que eu acho que é importante que todo mundo que tá envolvido se sinta pertencente ao processo, sabe? Sinta que o nosso resultado final tem a mão de todo mundo ali. Sabe, não tem prestador de serviço dentro do grupo. Sim. Não tem alguém que vai lá prestar um serviço e vai embora. Todo mundo ali é coautor. Então tem uma autoria colaborativa. Mas no começo não deu uma pirada, não? Porque quando no começo você tá começando a marcar um negócio, aí você é atriz e diretora, você tá começando a marcar, não deu uma pirada? Você chegou em casa, meu, o que era que eu ensaiei mesmo? Eu tenho uma memória absurda. Eu acho que isso me ajuda. Que inveja. Às vezes é um inferno, viu? Porque às vezes eu não esqueço as coisas. Eu queria esquecer. Nossa, não pode falar nada. Guardado. Você não pode falar nada, não pode nem brincar nesse programa. Você fala assim, é uma loucura, eu não tenho agenda. E eu tenho que ter agenda. Eu não tenho, mas eu tenho que ter, porque às vezes eu acho que eu fico sobrecarregando minha cabeça de informação. Colocar no papel, você dá uma... desacelerada também. Eu tenho uma técnica, antes da gente ir pro intervalo, eu tenho uma técnica. Se eu esqueci, é que não era pra fazer. Nossa, se fosse nessa técnica, Jorge, tava ferrado. Eu esqueci. Se eu esqueci, é que não existia aquele negócio. Então, se não existia, eu não teria que fazer. Mas a gente continua esse papo depois do intervalo. Start FM. E aí, galera, estamos de volta com o programa Galharufa, sua dose semanal de cultura e entretenimento. E hoje eu estou aqui com a Natália Bonilha, agora eu falei certo? Falou. Diretora e atriz
da peça aqui que está em cartaz no Tendal da Lapa, Abigail Williams, ou De Onde Surge o Ódio. Estamos aqui já discutindo, né, um pouquinho sobre o tema da peça, enfim, sobre as questões também atuais. E vamos falar um pouquinho sobre a personagem principal, Natália. Conta um pouquinho aí dessa, enfim, trajetória de como foi adaptar essa personagem do Arthur Miller para agora, e essa questão do machismo também que a gente estava aqui conversando nos bastidores aqui no intervalo. Sim. Bom, a nossa personagem principal, a Abigail Williams, né, que é quem dá o nome para a peça. Ela é uma personagem que, no texto do Arthur Miller, a gente se inspirou na trajetória dela no texto do Miller, mas tentou pensar um pouco como trazer ela mais perto da gente. Por quê? Porque no texto do Miller, ela é uma adolescente de 16 anos, que é órfã, que viu os pais serem assassinados num processo de colonização ali de Massachusetts, a região de Massachusetts. O texto, ele se passa no século 17. O Miller escreveu na década de 50. E quando ele escreveu, ele queria fazer um paralelo com a perseguição aos comunistas nos Estados Unidos. Por isso que ele pensou no tema da perseguição às bruxas, né? E aí, quando ele escreve essa peça, ele cria essa personagem, que na verdade foi uma menina que de fato existiu. E ela era adotada pelo pastor da cidade, que era o líder religioso e político do povoado, que era um povoado protestante. E essa menina, ela tem um caso com um fazendeiro local, que é um cara de poder, ele tem grana e tem um certo prestígio entre os moradores do povoado. E ela tem um caso com ele é casado, a esposa dele está doente, e a esposa descobre e expulsa ela de casa. E aí ela tem que voltar a morar na casa do tio. E aí toda a peça começa um dia depois que a Abigail se junta com as meninas, outras meninas, adolescentes, crianças, na floresta, para fazer um bafafá ali com a Tituba, que é a única escrava negra do povoado, para fazer uma espécie de ritual pagão, onde ela deseja se vingar da Elizabeth e do João por ter sido expulsa, por ter sido negada, por ter sido maltratada. E aí a peça começa no dia seguinte, após esse ritual. E aí o que acontece? A Abigail, ela é a nossa leitura, né? Que é o que tem um pouquinho na peça. Não sei se eu estou falando demais do que já tem, mas ela é basicamente forçada. No primeiro ato da peça do Miller, a gente vê que a Abigail, assim, ou ela acusa outras pessoas por ser responsável por uma espécie de bruxaria, que se começa na cidade um mito de que há demônios em Salem, logo depois desse ritual. Justamente porque a priminha dela, que é uma criança, não levanta da cama. Só que a prima dela não levanta da cama porque ela está com medo. Ela está com medo de ser punida. Ela está com medo porque ela sabe que ela desobedeceu a uma lei. Ela foi para a floresta de madrugada, com outras meninas, cantou, dançou, uma coisa que não se podia fazer naquele contexto. E aí, como ela não levanta da cama, o povo, como tem uma fé muito cega, né, e muito convicta, começa a falar que está rolando bruxaria. E aí a Abigail, ela começa a ser pressionada. E o que acontece aqui? A Abigail, ou ela responsabiliza outra pessoa por isso, ou ela vai se ferrar, vai sofrer as consequências. E aí ela começa a acusar outras pessoas. E é aí que começa a perseguição às bruxas. Desta situação. Só que o que acontece? A gente, enfim, aí segue a peça do Miller, não vou continuar contando, e nem a nossa, senão vocês não vão saber. Já falei demais, aliás. Porque é difícil resumir. Mas o que a gente vê no texto do Miller é o quanto que a própria Abigail vai se transformando em uma personagem odiosa. Quando a gente lê a peça do Miller, ou quando a gente assiste um filme, tem um filme que é feito a partir dessa peça. Sim. Eu conversei com várias pessoas que leram e que assistiram o filme, e a partir da minha percepção mesmo, e da galera do grupo, a gente tem raiva da Abigail. Porque a gente acha que a Abigail é uma menina horrível, escrota, irresponsável por toda a perseguição e caça que aconteceu em Salem. E aí eu comecei a pensar, e a gente começou a conversar sobre isso dentro do grupo, principalmente com as outras atrizes, a Luana e a Bárbara, sobre quem é essa mulher. E como que a gente cria uma peça de teatro, ou como que o Miller criou uma peça de teatro, em que, no fim, apesar dele estar questionando a caça às bruxas e a caça aos comunistas, no fim ele está
de certo modo, apontando a construção de uma personagem e de uma situação dramática, em que a Abigail é a grande responsável por tudo, ela é a menina má que colocou todo mundo na fogueira, e o Proctor, ele vira uma espécie de herói no texto do Miller. Ele é o grande herói de Salem. Então, ele enaltece a personagem masculina, mesmo ele também tendo tido caso com ela, só que as pessoas só responsabilizaram ela, porque ela que corrompeu o pai de família. Nunca se pensa nele, que também teve a relação amorosa com ela. Um pouco familiar essa história, né? Pois é. Olha, A tem gente vários muito exemplos pouco, pra dar né? aí, bicho. É sempre culpa da mulher. Sempre culpa da mulher. Na maioria das vezes, mas... E como, né, em uma cidade, num contexto, imagina, no século XVII, num povoado, quem deliberava as coisas eram homens, não eram as mulheres. As mulheres que foram queimadas, e ele conseguiu criar uma circunstância em que parece que é um grupo de meninas histéricas, de uma menina histérica, que faz com que outras pessoas morram. Sendo que, na verdade, a responsabilidade por muita gente ter ido pra forca, né? Foi da comunidade. Foi da comunidade. Uhum. Uma comunidade que é gerida por homens. Enfim, a gente começou a pensar em todas essas questões. E aí a gente começou a pensar qual deveria ser a nossa Abigail, né? E quem é essa Abigail? Se ela é feita para ser odiada ou não. Mesmo sendo responsável pelas coisas que fez. E tem outro dado importante que a gente descobriu ao longo do processo, é que o Miller, ele subiu a idade da Abigail, e ele até fala isso na notinha de rodapé do texto dele. Para acentuar o conflito dramático da relação amorosa da Abigail com o Proctor e a questão da Elizabeth e tal. Só que a gente descobriu que, na vida real, a Abigail tinha 11 anos. Gente. Nossa. Então, se você pensa num relacionamento amoroso entre um fazendeiro de 35 e uma menina de 11 anos que trabalhava na Como casa você vai dele, responsabilizar? a gente está falando de um caso de pedofilia, Exatamente. estupro, de uma questão muito maior. E que ele simplesmente ali, né, sublimou, deixou ali Ele quieto adaptou. e ainda colocou ela como culpada na história. Exato! Quando a gente descobriu isso, a gente absurdo. ficou em choque. Assim, e aí a gente começou a questionar também a autoria das coisas, né? O Miller, enfim, eu acho a obra dele incrível por muitas situações, mas é isso, eu como artista, hoje, eu, Natália, em 2017, com o grupo que eu faço parte e com todos os meus companheiros e companheiras de trabalho, a gente começou a pensar qual que é a nossa leitura e qual que é a nossa autoria em cima disso também, né? Pois é. E aí a gente começou a não concordar com o ponto de vista do Miller. E a pensar que, em muitas vezes na história do teatro, e mesmo na teledramaturgia, enfim, geralmente são homens que assinam a maioria, muitas obras que a gente tem acesso e lê. E que são homens que estão criando personagens mulheres e escrevendo o que as mulheres falam e o que as mulheres pensam e como as mulheres agem. E a gente começou a pensar que é a gente que tem que escrever como uma mulher fala, como ela pensa, como ela age, né? Tomar esse espaço isso até acontece mesmo. muito, Natália. Estava conversando com uma amiga minha que é cineasta e ela falou, a gente não tem essa representatividade feminina no cinema. É muito difícil. Então os personagens femininos ficam sempre nessa coisa rasa, né? Não são aprofundados, ou quando é um protagonista que vai fazer um par romântico com alguém. Nunca Sim. tem outras questões, né? Nunca colocam na boca de uma personagem feminina algo que não seja falando de um cara, por exemplo. Sei, sabe? é. Ou que não seja falando futilidades. Então a gente falou, mas por que acontece isso? Porque é sempre a visão masculina sobre a mulher. Dificilmente tem escritoras mulheres e até produções mesmo, que tem às vezes uma iluminadora, diretora de fotografia. Isso tudo vai interferir no final, né? Claro. Acho que é a mesma coisa com teatro também. Então é legal repensar, mesmo esses artistas e escritores consagrados, repensar Sim. como que a gente adapta eles para os dias de hoje, né? Exato. Para essas situações, para essas coisas que a gente vem discutindo sobre o feminismo, enfim, acho que é bem E bacana. se o discurso bacana. dele é o discurso que eu quero reproduzir também, né? Exatamente. Por mais que eu goste do texto, isso. né? Esse é realmente esse Exato. discurso, né? Sim, exato. Legal, legal. E, Natália, falando sobre a questão da plateia, que você até disse, né? Gente, vamos assistir. Todo mundo que vem aqui falar sobre a peça sempre fala isso. A questão dos teatros, que, pelo menos eu tenho ido a algumas peças, e eu percebo que realmente está difícil de público, independente da montagem, independente aonde fica em cartaz, independente da divulgação, realmente estão, assim, cada vez mais vazios. Você acha que isso acontece, assim, apenas pela falta de apoio mesmo do governo, por todas essas questões políticas que a gente está vivenciando, ou por outras questões? A gente até já discutiu muito isso aqui, né? Também. Qual a sua opinião? Ai... Começou com ai, aqui lá vem bomba. Porque é uma coisa que me dói falar, assim, porque eu acho, de fato, desde que eu comecei a fazer teatro, desde que eu era adolescente, infelizmente, eu acho que o teatro
muitas vezes tem bem menos público do que poderia ter, né? E desde que eu nasci, eu tenho 27 anos. A realidade que eu convivi é de, muitas vezes, teatros vazios, assim. Mesmo com peças boas e consagradas. Ou, por exemplo, peças que estão em cartaz há mais de 20 anos e que correspondem a um tipo de teatro, que está sempre lotado. Ou teatros que têm artistas conhecidos e consagrados pela grande mídia, que também está sempre lotado. Eu acho que a gente precisa começar a falar sobre isso, problematizar e questionar, né? Por que as pessoas vão ver celebridades? O que é ser uma celebridade? Qual é a relação de idolatria que a gente cria com alguém que por algum momento tem fama? E o que é a fama, A gente até discutiu né? isso, não? O que é ser artista e o que é ser celebridade, que é uma diferença muito grande, Exato. inclusive. Muito E como grande. o mundo que a gente vive reverencia a celebridade, né? Sim. Esse mundo em que tudo é muito espetacularizado. Eu acho que as mídias virtuais, assim, as redes potencializam isso muitas vezes, ou potencializam um desejo de muitas pessoas se tornarem personalidades online, né? Personalidades virtuais. Agora com a Essa questão do galera aí YouTube, desses blog, vídeos. né? Os youtubers estão lotando É o teatro, uma estão tendo público, a gente loucura. nunca vai Não, e ter a pe- vida inteira. Exatamente, a pessoa não fala sobre o nada e tá ali, né? Sei lá, É. 1 milhão E de é uma visualizações. E, loucura. tipo, Porque aí a preocupação ela fica muito maior em ser vista do que em realmente o que você está querendo dizer, o que você está construindo artisticamente, né? E aí a gente fica em um lugar em que as coisas se dão muito pela aparência, por uma camada muito superficial. E isso é muito sério, porque significa que a gente, enquanto ser humano, não está se desenvolvendo de uma maneira plena e profunda, né? A construção artística é uma construção profunda, é uma construção que acessa a nossa sensibilidade, a nossa razão, a nossa percepção em outros lugares e que precisa de estudo. A arte precisa de estudo, a gente precisa de uma educação artística, até para saber como lidar com arte de fato. E a nossa sociedade está cada vez mais colocando isso para debaixo do tapete, excluindo e está lidando com uma coisa que se chama de arte que não é arte. Que é uma coisa que é vendida, é uma coisa que é feita para ser vendida, é uma coisa que é facilmente palatável, no sentido de facilmente você entende, né? Você vê e você entende, você ouve e você entende. Não trabalha com outros lugares de percepção do público, seja para ouvir uma música, para ver um quadro, para ver uma obra de dança ou de teatro. E óbvio, isso vai afetar no público e no teatro não. Por que eles vão ver peças que é mais fácil de você ler no sentido de entender a peça? Ou por que você vai ver um filme que é mais fácil de você entender? Você viu uma cena, pum, tem uma bomba. Ah, tá, entendi. Sabe, aquilo não desloca, não te força a fazer conexões dentro da sua cabeça que você não faz no dia a dia. Aí eu queria pegar uma opinião tua, pegando esse gancho, de uma coisa até que eu já coloquei aqui em discussão. É o seguinte, às vezes a culpa de falta do público, ou diminuição do público, às vezes é nossa. Do próprio ator, do próprio artista que tá lá no palco. Porque tem aquela questão, peça comercial, então vamos fazer qualquer coisa de casal que vai dar público. mas é o que vamos mais botar uma tem, peça de qualquer pois jeito, porque precisa. Aí faz lá de qualquer jeito, um cenário de qualquer jeito, ensaio de qualquer jeito. Porque é engraçado, por mais que esse tipo de peça lote, eu acho que é o tipo de peça que afasta o público também. Então, por isso que eu Né? tô Porque é o falando. momento que você vai... A primeira peça que eu vou ao teatro, Aí eu vou vai ver assistir. uma coisa horrorosa. E até Infantil, desvalorização, então, o próprio gente. ator Mais desvaloriza isso, mesmo, infantil. porque tem muito... Por exemplo, aqui a Galharufa a gente cita abertamente porque aqui é pro ator dar boca no trombone. A gente não tem rabo preso com ninguém. Por exemplo, quando eu falo da desvalorização, por exemplo, Vivo valoriza o assinante. A gente é desvalorizado, porque tem que colocar de graça, não coloca lá pagando. Né? Então, quer dizer, e a gente se submete a isso para ter público. Pra trazer público, Então a pessoa fala, teatro, pra que eu vou pagar? Todo mundo faz tudo de graça, artista não é pra ganhar dinheiro, aquela coisa. Então, Horrorosa. por isso que às vezes eu falo, falta de às vezes eu acho que valorização, né, uma do parte público. do público, a culpa é nossa. Eu acho que esse exemplo que você deu, infelizmente a gente está falando de uma pessoa que não é artista. Ou que não está tendo uma postura de artista. Porque eu acho que... eu acho que não ser artista talvez seja uma afirmação muito forte. Mas uma postura artística, ou de alguém que se coloca como artista, eu acho que não é essa postura de simplesmente fazer algo para ganhar ou porque vai vender, né?
E realmente tem muita gente que faz isso. Tem muito teatro escola, muita peça infantil. Gente, peça infantil é o que Coisas mais horríveis, assim. E é Aquelas muito adaptações triste. dos contos, que é feito de qualquer jeito. E eu Diferente acho- da Dani, né? A Dani, que foi a última atriz que veio aqui, eles pegaram um conto e repensaram uma série de coisas. Era o da Bela Adormecida? Não, da Branca de Neve. Branca de Neve. Branca de Por Neve. isso que ela Então, veio aqui. então- Agora vai trazer pessoa que tá fazendo Minions adaptado de qualquer jeito. Não passa na porta. Não, é super bacana porque elas também questionavam a questão do cabelo da princesa, que era diferente, porque era sim. enrolado e ela não era aceita. Então Uhum. tem toda uma questão também de empoderamento das crianças, das meninas. Então acho que tem que ser repensado, desde o teatro infantil até o teatro adulto, até, sabe, performances, enfim, tudo. Não, claro. É que é isso, eu acho que o artístico é aquilo que você cria, que você faz. É aquilo que é fruto da sua percepção e da sua construção. A arte a gente constrói, né? E é uma construção humana e pessoal. Na medida em que você pega um texto qualquer, decora e reproduz, ou dirige, pega uma música que já existe, isso não é uma construção artística. A reprodução de musicais que vêm da Broadway e que são executados do mesmo modo como é executado lá, isso não é uma criação artística, isso não é artístico, porque não tem um processo artesanal de construção e de fabricação da coisa. Isso é simplesmente literalmente, é uma reprodução, né? As pessoas fazem como tem que ser feito, como é feito para ser vendido. Sim. Elas não criam. E Então, eu cobram acho que um essa é a absurdo diferença. ainda, né? Não, cobram Eu acho um absurdo, e aí vai gente. todo Ingresso mundo é alto. ver, e as Pois pessoas é. acham que isso é incrível. Porque às vezes É o pessoal bem fala que a delicado. falta do público é porque o teatro é caro. E aí, quando é caro, tem um monte. E aí, que mundo é esse que a Pois gente é, vive? exatamente. A pessoa, às Mas vezes, não aonde- tem é, dinheiro qual que é o caro pra aí? fazer coisas básicas e junta dinheiro pra ver um show de um artista famoso pra caramba e acampar na frente. A gente É. sempre fala isso, Né? do pessoal que não quer pagar pra Gente. assistir, que pede convite amigo, ou pede VIP, pede É. entrar. Falo, gente, tipo, é o nosso trabalho. Às vezes é uma entrada de 20, 30 reais, a pessoa não tem, mas sai de lá e vai comer no japonês e paga 90 conto, sabe? Sim, É complicado. é complicado. E a questão musical que você falou, Natália, que eu achei bem interessante de ter esses Sim. instrumentos ao vivo. Como foi esse processo e como que vocês adaptaram isso a esse texto? Como é que é o uso desses instrumentos no espetáculo? Eita. Bom, eu sempre pensei em ter música ao vivo, né? Dá outra vida, né? Ah, É eu acho É outra muito vida. bacana. É outra relação, né? é A outra música coisa. te toca em outro lugar, ela te É. acessa. E eu gosto de propor um espaço de cena em que eu acho que as pessoas estão sendo tocadas mesmo, né? De fato. E a música te toca. Quando a gente ouve as coisas, a gente tem recordações ou a gente sente coisas. E acho que por isso a importância da música ao vivo. Ela é mais um espaço de conversa direta com o público, né? A proposta do cello foi da diretora musical, a Isadora Tito. Ela que trouxe, inclusive trouxe o Edu, que é o nosso músico que está em cena. A Ana, eu que convidei, que é uma amiga minha, que é a musicista que acompanha o Du também. São os dois. Vocês cantam também. A gente canta também. Legal. Sim. Bom, o cello em cena, ele tá um pouco como a voz da Abigail. Basicamente, tem um diálogo entre a voz da Abigail e as vozes que estão em torno dela. E o cello representa isso na cena, né? Se for para resumir, assim, a ideia. E aí a Ana, os instrumentos que a Ana toca, são as outras vozes que estão em diálogo com ela. Bacana, bacana. Nossa, eu quero muito ver. Vamos combinar, hein, Jorge? Vamos Por combinar. favor, Pra ontem. cada um leva mais um. Fica até quando? Exatamente. Fica até quando Até mesmo? o dia 16 de abril. Ih, dá Tem tempo. 3 Tem, finais de tem. semana. Três finais de semana. É, Ok. mas Que o quando povo você vê, fica você falando já que fala, dá tempo é. e já foi. É. Quando você vê, já passou. Não, é que de final de semana eu tenho alguns compromissos, né? Paternais, que às vezes, paternais, né? sim. Achei que você ia falar Claro. amorosa. Eu ia falar, Jorge, você não engana ninguém aqui, que todo mundo desse programa já te conhece. Não. Minha vida particular, Deixa pro próximo programa. né? Só quem convive comigo saberá. Natália, e pra gente encerrar, qual a sua dica, assim, ou conselho para os atores que estão começando? Acho que essa questão que você disse, inclusive, de não buscar ser uma celebridade, e sim o que você quer dizer, o que você quer ser como artista, já é um bom começo. Mas você poderia dar algum outro conselho, enfim... Que não seja desistam, porque vários que vêm aqui falam, não, gente, desistam, vamos fazer outra Não, coisa. pelo amor de Deus. Então, eu estou a ponto de dizer isso. Não. Não, tem que incentivar, pô. Incentiva a galera. Não, eu acho que assim, trabalhar com arte é uma coisa que me deixa muito feliz, me faz muito feliz.
Mas as questões financeiras é um tema. E eu acho que não adianta negar. Eu dou aula num curso técnico, trabalho com formação de artista, de atores e atrizes. E eu falo para os meus alunos, assim, vai ser difícil, vai ser muito difícil financeiramente falando. E é uma coisa que tem que ser falada e tem que ser problematizada, porque o artista é muito desvalorizado. E assim, é uma coisa 880, eu nunca vi isso, gente, é um absurdo. Ou você é uma celebridade e tá nesse lugar de ganhar um salário absurdo, ou você tem uma condição extremamente precária de sobrevivência e não é reconhecido enquanto categoria de profissão. Não só como atriz e diretora, mas eu digo isso até como arte educadora, né? São sempre salários, assim, meios de contratação bizarros, nunca tem uma garantia, né? Os salários também não correspondem ao tamanho do trabalho que eu faço, e eu tenho plena consciência disso. A tabela do sindicato vale pra alguma coisa? Vale nada. Até agora eu nunca vi ninguém. Então eu acho que é uma coisa que deve ser dita e deve ser pensada. Mas a parte disso, eu acho que a carreira artística é uma carreira muito bonita, porque eu tenho certeza que eu vou passar a minha vida inteira repensando a mim mesma e ao mundo que eu faço parte. E que é isso que vai mover o meu trabalho. E isso, pra mim, me deixa muito feliz, assim, porque dá sentido para aquilo que eu faço profissionalmente. São tão raras as profissões, né, que as pessoas realmente têm o prazer de ir trabalhar, né? Normalmente Sim. as pessoas reclamam que estão indo trabalhar. A maioria das profissões. Agora, então, você não vê quem trabalha mesmo. com arte, comunicação, fala, putz, amanhã eu tenho que ir lá de novo. Não, você vai com prazer. Pois E é. você fica de saco Depende. cheio. Tem hora que você fala, ai, meu Deus. Não, tô Não, mas brincando. isso Não, mas eu amo o que eu faço. Sim, sim. Até relacionamento, pô, tem hora que você olha pro lado e fala, caceta. Né? Mas aí eu acho que o combustível que tem na nossa profissão é que cada vez mais a gente tem um desafio novo. Sim. É um personagem novo, é um teatro que você vai, por exemplo, na comunicação, você sempre quer coisas novas, diferente de outras profissões, que você vai estudar de novo, mas não foge muito de um limite. A nossa não tem limite. Qualquer personagem novo é uma história nova, é uma cultura nova que você está aprendendo. Sim. E outras profissões não, você vai estudar, se sair alguma coisa científica naquilo, você estudou. O nosso não, é sempre, um dia você faz um médico, um dia você faz Além um do advogado. Autoconhecimento, né? Que eu acho que tá nesse eterno processo, assim, né? Cada peça, cada personagem que você estuda, também discutir, problematizar as questões sociais, isso tudo eu acho que é um mote, assim, muito inspirador para ser artista e não celebridade. Né? Por isso que a gente não tem paciência de conversar com qualquer pessoa. Você não tem paciência de conversar com qualquer pessoa, porque a pessoa não tem a instrução que a gente tem. Eu discordo. Também. Eu adoro gente. Vocês estão muito Eu adoro boazinhas, gente. vocês estão muito Eu adoro boazinhas. conversar com as pessoas. Acho que é um dos motivos de eu ser artista também. Tá bom, vai. Mas cada um tem uma personalidade. Não, tá bom, vai. O Jorge tá ficando mais velho, tá ficando sem paciência pra nada, entendeu? Esse que é o problema, Natália. Eu tô velho, né? Eu tô velho. Ai, Natália, eu quero muito agradecer a sua participação. Quero agradecer o Daniel também, que não pôde estar aqui. Sim. Mas, né, que graças a ele eu consegui fazer esse contato, trazer a Natália aqui, que, enfim, trouxe muitos questionamentos, muita coisa bacana, muita discussão. Vão assistir o espetáculo, fica até dia 16 de abril. Vão, levem família, amigos, né? Quanto mais gente for, enfim, e está se questionando toda essa, né? Até o seu papel dentro dessa sociedade, dentro de tudo isso que está acontecendo. Acho que é muito importante. Então, a Companhia Ato Reverso fica em cartaz com Abigail Williams ou De Onde Surge o Ódio, no Tendal da Lapa, na rua Guaicurus, número 1100, na rua Constança, na Água Branca, Zona Oeste. Classificação 14 anos, entrada gratuita até o dia 16 de abril. O horário, Natália? É sábado às 8 horas e domingo às 7. Isso aí, gente, às 7 da noite. Vamos lá, vamos prestigiar cultura brasileira, teatro. Isso aí, muito obrigada, Natália, pela sua participação. Quer fazer mais algum adendo, senhor Jorge? Não, eu só quero fazer... Como é que é? Algum adendo? Só quero fazer um adendo, que eu também gosto de pessoas, eu gosto de... Ele ficou mal. De gente, eu gosto de pessoas, de gente que saibam conversar, não é qualquer Zé Povinho aí que eu vou ficar falando. Não adiantou nada. Até porque passarei o Réveillon com a minha Gioconda na Itália, né? Ai, meu Deus, depois a gente conta essa história pra Natália aqui em off. Depois a gente conta essa história depois. Não, virou um papo semanal isso aqui.
Só que dia 4 ela estará aqui, hein? Olha, muito bom. Vamos Dia fazer, 4 ela vamos fazer estará perguntas, aqui. né? A taróloga aqui da rádio. Dia 4 ela estará aqui e vamos atualizar isso. Por favor. Porque você sabe que tudo muda, Não, né? eu também. Tô esperando o cara que eu vou conhecer Mas não, até agora. calma, é 3 meses, tá, o quê? Já Faz passou 2? 2. Então, tem mais um mês aí. E também, às vezes, não é culpa dela, é seu livre-arbítrio. Será que você pois está aberta às novas oportunidades? Às vezes ele já passou e você não viu. Preciso trocar de óculos, mas enfim, é isso aí. Depois eu que sou velho, né? Ela já tá cegueta e depois o velho sou eu. Tudo bem. Muito obrigada, Natália, gente. Eu que agradeço. Semana que vem estamos aí com mais Galharufa. Ainda não sei se teremos convidados ou não, estou esperando a confirmação. Mas, de qualquer jeito, estaremos aqui. Eu e Jorge. Convidado né? ou não, a gente tá aqui. Estamos aqui discutindo e trazendo dicas culturais para vocês. Fiquem ligados. Quarta-feira que vem, às 18h30. Valeu, Jorge. Valeu, Natália. Boa noite. Obrigada.